Olá, você que está ligado nas redes sociais do Canal Rural, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2020, e essa é mais uma edição especial do Canal Rural News. Você sabe, nós temos encontros aqui todas as segundas, quartas e sextas-feiras e também aos domingos, sempre trazendo especialistas, gente que entende dos assuntos que são propostos no tema dessa live, para que você possa ficar por dentro dos assuntos e seus desdobramentos no agronegócio em todo o país. E claro, também pode participar da nossa transmissão, você que nos acompanha tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, na página do Canal Rural, pode fazer sua pergunta, seu comentário, a gente tenta trazer aqui para o tema, para nossos participantes possam também interagir com você, que é a nossa audiência, o nosso público. Hoje a gente vai tratar sobre os temas atuais do agro que estão tramitando no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Para isso, eu conto com dois especialistas no assunto, tenho a honra de receber também um dos ministros do STJ. Então, quem está conosco ali no canto inferior da sua tela, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, muito obrigado pela sua presença, obrigado por atender o nosso convite, estar aqui nessa noite conosco. Ministro, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Luiz. Uma satisfação conversar com os senhores aí. Satisfação é toda nossa. Quem está comigo também nessa live hoje vai nos ajudar a conduzir os temas, afinal de contas entende muito do assunto, dá aula sempre para a gente nesse tema, o doutor Ricardo Afonsin, nosso parceiro, comentarista do Canal Rural. Boa noite, tudo bom, doutor? Boa noite, patrônio, boa noite, ministro Sanseverino, uma grande honra estar com o senhor aqui nessa live para podermos conversar por temas tão importantes nesse momento tão diferente que estamos vivendo no país aqui. Vamos tentar trazer temas aqui que os nossos telespectadores estão muito curiosos para ver o que o STJ vem decidindo ou que poderá decidir assim em termos de atuar nesse momento tão complicado do país. Perfeitamente, doutor Ricardo, muito bem destacado, né, essa fala já inicial. Há muita expectativa de quem está no campo pela decisão, pela definição de alguns temas que são aí cruciais, né, são muito importantes para quem está lá produzindo, que está no campo, enfrenta, claro, algumas dificuldades e precisa desse amparo jurídico. Nosso desafio aqui nessa live vai ser tentar traduzir da maneira mais didática possível para o nosso público, para que de fato essa informação possa ser absorvida e para que eu também entenda do assunto, né? Afinal de contas, eu estou aqui fazendo justamente o papel do mediador que faz valer a percepção de quem está nos acompanhando, né? São termos extremamente, muitas vezes, jurídicos, né? Obviamente, e que, claro, precisam ser aí traduzidos para que todo mundo possa ter essa informação da maneira mais universal possível. Ministro, dito isso, eu queria que o senhor começasse nos trazendo, né, um pouquinho do trabalho do STJ, do Superior, e especialmente como tem sido feito esse trabalho agora, nesse momento tão difícil que a gente atravessa, um momento de isolamento social, frente aos efeitos da pandemia da Covid-19, e eu sei que o próprio informativo do STJ na semana passada deu destaque à continuidade maciça, né, dos trabalhos, mesmo de maneira remota, aí, com cerca de 196 mil, quase 200 mil decisões já tomadas no STJ frente a esse trabalho remoto, isso números até a semana passada, ou seja, o trabalho não para, o trabalho segue muito intenso com uma nova maneira de trabalhar, como todos estamos enfrentando, né, doutor? Tá bom. Antes, muito boa noite também ao doutor Ricardo Afonsin, é uma satisfação dividir aqui essa mesa virtual, né? Essa nova normalidade. Realmente, o ideal seria a antiga situação. Entretanto, dentro da nova situação, o STJ ele acabou sendo favorecido porque praticamente a totalidade dos processos do tribunal são eletrônicos. E com isso, por exemplo, eu estou em Porto Alegre, na quarentena, e eu consigo ter acesso a todos os processos do meu gabinete utilizando a internet. E, ao mesmo tempo, nós estamos também conseguindo realizar as nossas sessões do tribunal por videoconferência. Recomeçamos no mês de abril, retomamos as nossas atividades e temos realizado as sessões de modo praticamente normal, com possibilidade de sustentação oral, até com as pessoas todas, se quiserem, acompanhando pelo Instagram, redes sociais, enfim.
Então, nós fazemos o atendimento também aos advogados por Skype, pelo Zoom, etc., por as ferramentas disponíveis. Então, o nosso trabalho ele está praticamente normal em termos, inclusive, de produtividade, como você pôde observar. Claro, sentimos falta do contato pessoal com os colegas, enfim, mas em termos de trabalho em si, nós estamos conseguindo lidar perfeitamente com a situação. Acho que até uma das perspectivas pós-pandemia é o incremento desse home office, em que muitas vezes realmente a produtividade acaba sendo maior, em função da desnecessidade de alguns deslocamentos. Então, a coisa vai indo razoavelmente bem em termos de poder judiciário, especialmente de STJ. Perfeito, ministro. Agora, a título, né, de universalização dessa informação para o nosso público, né, vamos explicar brevemente quando um assunto entra na alçada do STJ, né? Quais são os assuntos que cabem ao julgamento do STJ? Bom, o STJ é um dos tribunais superiores do Brasil. O principal tribunal superior que nós temos no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, que trabalha basicamente com assuntos constitucionais. O STJ ele foi criado pela Constituição de 88 para aliviar a carga de trabalho do Supremo Tribunal Federal e transformá-lo em corte constitucional. Então, o STJ pegou os recursos envolvendo todas as questões infraconstitucionais, então envolvendo Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, enfim, todas as questões de lei ordinária, lei complementar, mas que não sejam questões constitucionais. E com isso, então, é um tribunal que já foi criado, já quando criado, já começou com um volume de trabalho muito grande. Enquanto o Supremo são 11 ministros, nós somos 33 ministros. E somos distribuídos em 3 grandes seções. A seção de Direito Público, 10 ministros. A seção de Direito Privado, que é a minha seção, 10 ministros. A seção Criminal, também 10 ministros. Mais o presidente, o vice e o corregedor-geral do CNJ. Cada seção de 10 ministros é dividida em 2 turmas de 5 ministros. Então, o nosso trabalho normal é dentro dessas turmas de 5 ministros. Aí, 2 vezes por mês, nós nos reunimos na sessão de Direito Privado, em que a gente discute as principais questões de direito privado e procura uniformizar a jurisprudência. A rigor, então, a gente poderia dizer que nós somos 3 tribunais diferentes dentro de um, né? Um tribunal da área penal, um tribunal da área de direito público e outro da área de direito privado. Funciona muito bem o tribunal. E a nossa missão é exatamente quando há divergência entre os tribunais vinculados ao STJ, tentar pacificar essa divergência. Então, por exemplo, nós temos 27 tribunais estaduais, incluído o Distrito Federal, e mais 5 tribunais regionais federais. Então, a respeito de algum tema de agronegócio, o Tribunal do Rio Grande do Sul pensa de um jeito, o Tribunal do Mato Grosso pensa de outro jeito. Então, nesse caso, aí vai havendo recurso especial, se admite pelo dissídio jurisprudencial e o tribunal, então, procura uniformizar a interpretação dessa lei. Ou então, quando há dúvida realmente sobre a interpretação de uma determinada regra de direito, e aí cabe ao tribunal também se manifestar e fixar a melhor interpretação a respeito daquelas regras. Então, eu tenho uma decisão de um juiz de primeiro grau, cabe apelação para um tribunal, e aí é contra o acórdão do tribunal de segundo grau, Tribunal de Justiça, por exemplo, é que vai caber o recurso especial que chega até o STJ. Então, é um recurso realmente fora da normalidade, é um recurso, diria quase que extraordinário, né? Aí é o nome, recurso especial. Então, não é todos os casos que cabe, e o próprio conhecimento é bem limitado, nós não reexaminamos prova,
nós não reexaminamos documentos, nós vamos discutir basicamente questões de direito. Se a interpretação daquele acórdão, daquele tribunal, sobre uma determinada regra do Código Civil, do Estatuto da Terra, se está correta ou não está correta, se é razoável ou razoável. Agora, ninguém vai rediscutir, vai reexaminar a prova que foi colhida no processo, que já foi examinada pelo juiz e pelo tribunal de segundo grau. Perfeito, ministro. Uma aula resumindo aí o trabalho, né, explicando muito bem, de uma maneira didática, cumprindo aqui o desafio. Muitíssimo obrigado pela primeira abordagem, justamente trazendo luz a esse tema para que todo mundo fique universalizado da informação. E aí a gente parte para os grandes temas que separamos para essa noite. Eu vou passar a bola para o doutor Ricardo Alfonsin, nosso comentarista jurídico do Canal Rural. Alfonsin, um dos grandes temas que a gente separou aqui para hoje seria justamente a visão do judiciário, né, como um mediador de conflitos agrários, especialmente agora, nesse período de crise. Eu queria que você, claro, inicialmente falasse um pouquinho sobre esse tema. Pois não. A pandemia trouxe uma série de novidades e uma preocupação muito grande de que o judiciário venha a ser... já tem um problema de excesso de processos, todo o judiciário, e com essa situação hoje, o aumento de conflitos certamente será muito maior. Em função disso, tem os tribunais, e o próprio STJ tem estimulado isso, que o judiciário passe a mediar antes que o conflito se estabeleça, a mediar esses conflitos, procurando uma solução para as partes, evitando esse aumento de processos em todo o país. Eu tenho um projeto de lei que veio do Supremo Tribunal, inclusive, tratando de prazos e outras coisas mais durante a pandemia, e muitos tribunais têm, inclusive, criado centros de mediação, como está acontecendo em São Paulo, no Paraná, e parece que está funcionando muito bem, e uma tendência que isso aconteça no resto do país. Eu pergunto ao ministro, essa função que o judiciário passa a exercer agora nessa mediação, como é que ele vê o sucesso que isso pode trazer a esse conflito maior que está acontecendo agora em função da pandemia? Bom, uma excelente questão. Nós vivemos um período excepcional, né? Nenhum de nós nunca viveu nada parecido e provavelmente nós nunca veremos outra situação como essa, em que nós temos uma crise sanitária que envolve todo mundo, em diferentes momentos, mas o mundo inteiro acabou sendo afetado, e com isso, em função de não termos remédio, não termos vacina, acabou sendo a solução o isolamento social. Isso ensejou, também trouxe uma gravíssima crise econômica, também acho que em dimensão nunca vista na história da humanidade, e aí com uma repercussão em todos os setores da economia, inclusive no agronegócio. Hoje, a primeira sugestão que se tem feito, antes de qualquer judicialização de qualquer conflito, é que, no primeiro passo, se tente uma conciliação, uma composição envolvendo credores e devedores. Então, se tem uma dívida com um banco, por exemplo, e certamente vai ter dificuldade de pagamento, o ideal é uma aproximação com o banco, uma composição a respeito de prazo, uma moratória, enfim, mas uma aproximação direta entre os contratantes. Eventualmente, essa aproximação direta acaba não tendo resultado positivo. Então, num segundo passo, ainda antes da judicialização, o que se tem estimulado é a adoção dos chamados métodos alternativos de resolução dos conflitos, que envolve a mediação, a conciliação, a própria arbitragem, que no momento não nos interessa. E nesse ponto, nós temos muitas situações de mediação e conciliação extrajudicial, que é possível também. O judiciário ele tem procurado também estimular que se faça uma mediação, uma conciliação, uma tentativa de acordo pré-judicialização. E aí, com isso, ele tem utilizado o sistema do Sejust, né?
O Sejusc, ele tem funcionado muito bem, é uma preocupação, é uma política pública do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, vem desde a ministra Ellen Grace, que começou até vários programas como o Conciliária Legal, né? E se prolongou. O ministro Peluso, ele trabalhou com a ideia de tribunais multiportas e estimulou muito realmente se trabalhasse com conciliação, com mediação. Há vários cursos, por exemplo, para a capacitação de mediadores, de conciliadores, e essa é uma das grandes alternativas que nós temos para este momento. Como é uma crise que atinge todas as pessoas indistintamente, independente de classe social, independente, enfim, de região geográfica, então a sugestão é: procure sempre um acordo, ou direto, ou então com a colaboração de mediadores, ou que podem ser mediadores do próprio judiciário, que são esses mediadores que estão lá no Sejusc. E aí, em último caso, realmente não sendo possível, aí sim ingressar com uma ação judicial, uma ação revisional, uma ação de resolução do contrato, para discutir os vários aspectos ensejados pela pandemia, que é uma outra questão também bem interessante, mas quais seriam os fundamentos para uma eventual, por exemplo, revisão de um contrato. Então, a primeira sugestão: tentar um acordo direto com o seu credor. E, não havendo possibilidade, e utilizar essas estruturas que já existem para esses instrumentos chamados alternativos para a resolução dos conflitos. Me diga uma coisa, Perfeito, ministro. Doutor Afonso, sim, só um minutinho, só para a gente fazer só uma breve síntese aqui do que o ministro colocou. Acho que ele ficou muito claro, mas eu queria só então reforçar essa orientação, né, do ministro, dizendo que em casos assim, normalmente, ou mais do que nunca, é preciso que se tente uma conciliação antes da judicialização. Ele explicou ali as ferramentas e as alternativas que existem, né, pontuando que esse seria o caminho antes, de fato, da judicialização, especialmente no momento em que esses conflitos tendem a se tornar um pouco mais comuns frente à situação que a gente vem enfrentando. Agora sim, doutor, só para a gente fazer essa pequena síntese aqui, o senhor pode continuar. Desta linha que o ministro falou, né, não havendo a conciliação, as partes não tendo conseguido acertar o litígio, então, tendo ingressado, o ministro, como é presidente da Comissão Gestora de Precedentes, que estabelece as posições que o STJ vem tomando nos assuntos concretos, nós temos aí duas situações: a situação da pandemia, né, que é uma situação absolutamente nova, e nós temos aqui na zona sul do país, na região sul, a questão da estiagem gravíssima que aconteceu esse ano. Poucas vezes foi tão grave a situação. Então, como dentro desses precedentes do STJ, como é que ele tem decidido essas questões? A pandemia é uma situação nova, justamente, que traz um posicionamento novo do judiciário sobre isso. Da questão da estiagem, já tínhamos precedentes, e aí eu gostaria que o senhor nos passasse como o STJ tem decidido nesse tema da estiagem, e depois essa situação nova da pandemia, como seria, o STJ veria uma posição de ou resolução, revisão do contrato, o que poderia ser feito? Bom, a pandemia é terrível, mas, ao mesmo tempo, é instigante, né? Nós temos, no nosso direito, nós temos, por exemplo, no Código Civil, nós temos algumas regras que procuram consagrar a chamada a teoria da imprevisão. Essa teoria ela foi criada na França logo depois da Primeira Guerra Mundial, que também criou uma situação embaraçosa para os contratos, especialmente os contratos de fornecimento de carvão, em que houve uma alteração brusca, brutal dos preços. Pois bem, e lá, então, eles fizeram uma lei, a Lei Fayot, permitindo a revisão dos contratos em função da imprevisibilidade da situação ensejada pela guerra. Só que aí os outros contratantes disseram: olha, não é só os contratos de fornecimento de carvão que foram atingidos, outros contratos também.
E aí a chamada teoria da imprevisão começou a ser aplicada também a outros contratos. E ela acabou chegando a vários países do mundo. A França hoje continua tendo, mas tinha uma influência fundamental em todos os países do mundo, e ela chegou no Brasil. Só que no Brasil sempre se teve uma restrição muito grande em relação à aplicação da teoria da imprevisão, só se admitindo quando o fato seja realmente imprevisível, né? Então, se eventualmente o fato for previsível, embora um fato grave, um fato extraordinário, não se aplica a teoria da imprevisão. E assim tem sido a jurisprudência, era do Supremo, continua sendo a do STJ, e o próprio Código Civil de 2002, quando acabou consagrando na nossa legislação a teoria da imprevisão, ele acabou colocando realmente a necessidade da imprevisibilidade daquele fato. Então, por exemplo, fatos que são imprevisíveis, então, uma guerra, uma revolução, por exemplo. Agora, fatos que nunca não se consideraram imprevisíveis na jurisprudência. Então, por exemplo, os chamados planos econômicos, por exemplo, a questão de quebra de safra e assim por diante. Então, a rigor, para efeito da teoria da imprevisão, a estiagem, embora violenta em todo o Estado, ela não permite a aplicação da teoria da imprevisão, seja para a resolução do contrato, seja para a resolução ou revisão. E aí tem vários julgados do STJ nessa linha, não exatamente na atual estiagem, mas em situações semelhantes, situações que estariam dentro do risco natural da agricultura. Já em relação à pandemia provocada pelo coronavírus, o Covid-19, nesse caso é um pouco diferente. Nesse caso, nós temos uma situação que é imprevisível, não tem nenhuma dúvida. Nenhum de nós, embora o Bill Gates tenha feito lá um vídeo em que ele já dizia que o próximo grande problema do mundo não seria uma guerra nuclear, mas seria uma grande epidemia, uma grande pandemia provocada por um vírus. Mas, na verdade, ninguém sabia quando viria e como viria, e nem imaginava que seria nessa extensão. A gente ouvia dos nossos avós aqueles comentários lá sobre a gripe espanhola no pós-Primeira Guerra Mundial. Mas nunca se imaginou que 100 anos depois nós fôssemos enfrentar uma situação igual ou pior do que aquela que eles enfrentaram. Então, aí sim, aí nós temos uma situação que poderá permitir, eventualmente, que se utilize esse instrumental que é previsto lá no Código Civil da teoria da imprevisão. É interessante, naturalmente, nós não tivemos ainda nenhum caso no STJ, as questões estão começando a chegar no judiciário, provavelmente devem chegar no pós-pandemia. No momento, as pessoas elas estão realmente tentando uma composição direta ou tentando a composição via a mediação e conciliação, e aí para depois começarem a ingressar com as ações judiciais. E como tem que passar por um juiz, depois um tribunal, até chegar ao STJ, a gente calcula que vai demorar alguns anos até que a gente possa se debruçar a respeito desse tema. Mas, realmente, a situação da estiagem é uma e a situação da pandemia ela é diferente. Mas aí sempre o STJ, quando trata desse tema, né, tem adotado a questão da boa-fé objetiva, a questão da lealdade das partes, para que o contrato seja cumprido dentro daqueles seus objetivos. E certamente por aí é que vai caminhar a nossa jurisprudência. Como é que o senhor acha aí? Como é que o senhor vê? Provavelmente. O STJ tem uma preocupação muito grande com os deveres de lealdade das partes na condução dos seus negócios. E que são deveres oriundos da chamada boa-fé objetiva, que pode ser sintetizado exatamente numa palavra, como fazia o nosso querido e saudoso ministro Rui Rosado: lealdade, dever de lealdade.
Então, nos tempos atuais, uma das questões que está se discutindo é se existe um dever de renegociação. Tá? Ninguém pode ser obrigado a renegociar porque, na verdade, está realizando um novo contrato. É um contrato que vai modificar um contrato em andamento. Mas o que se exige, pelo menos, é o dever de tentar renegociar, sentar numa mesa para tentar uma composição. E isso faz parte da lealdade. Nós temos um fato novo, um fato superveniente, que está afetando especialmente os contratos de longa duração, seja os contratos de execução continuada, como é uma locação, um arrendamento, seja os contratos de execução diferida, como é um contrato de financiamento, por exemplo, que tem uma data certa para o seu encerramento. Mas todos eles são afetados. Então, o que se estipula, olha, tem um dever de, pelo menos, tentar uma renegociação, não pode haver uma recusa pura e simples. Mas o que se tem observado é que, de um modo geral, as partes contratantes têm atuado, têm agido com boa-fé e têm tentado essa composição. Dentro dessa teoria Perfeito, também, ministro. já que foi citado o nosso querido ministro Rui Rosado, a questão da quebra da base. Quer dizer, o contrato estava previsto ser cumprido dentro de uma situação. E hoje nós temos outra completamente diferente do que aquilo que estava estabelecido para a hora do cumprimento da obrigação, né? Perfeito. Aí, bom, nós temos uma outra teoria, uma variante dela, que foi criada no direito alemão e também em função desses episódios de guerra que aniquilam as economias, a teoria da base objetiva, né? E que é nessas situações em que há uma alteração significativa da base objetiva entre o momento da contratação e o momento do cumprimento do contrato. E essa teoria ela acabou sendo positivada no Brasil pelo Código do Consumidor, lá no artigo 6º, inciso 5º, quando ele vai tratar da possibilidade de revisão dos contratos, ele vai estabelecer, ele não exige que esse fato novo, superveniente, extraordinário, seja um fato imprevisível. Isso é interessante, isso realmente facilita a revisão dos contratos. O grande precedente que nós tivemos no STJ a esse respeito foi naquela época da max desvalorização do real frente ao dólar, em janeiro de 99. 99. Até dezembro de 98, o dólar valia mais ou menos 1,2. E aí, em janeiro, ele teve o real se desvalorizou, e aí chegou a 1,8, ou seja, 50% a mais. E os 13 contratos de janeiro. E os contratos de financiamento vinculados ao dólar, eles tiveram, então, um aumento de 50%. E alguns contratos criou uma dificuldade muito grande. E esse precedente do ministro Menezes Direito, ministro Salve, etc., nesse precedente, acaba o STJ admitindo a possibilidade de aplicação do CDC a esse tipo de situação. Eram financiamentos de veículos, né? Que era uma típica relação de consumo. A teoria da base objetiva ela é mais fácil de aplicar para essas situações, inclusive para o próprio episódio aqui da pandemia. Melhor ainda do que a própria. Na agricultura, naquela época também, naquele mesmo evento, nós tínhamos muita a chamada 63 Caipira, que era um financiamento agrícola em dólar também, que sofreu esse grande reajuste, essa quebra. E depois até o ministro Ari Pargê terminou fazendo um meio termo na questão dos veículos, né? $1 médio lá para que fossem cumpridos os contratos, né? Perfeito. Doutor Ricardo, ministro, eu vou pedir que o senhor que a gente avance nos temas, né? Nosso tempo está avançando, a gente precisa avançar nos temas. A discussão está excelente, por isso que eu estou gostando, eu estou assistindo aqui o bate-papo, porque está muito bom, e assim a gente vai aprofundando nas discussões, por isso a presença do doutor Ricardo Afonsin aqui conosco também. Mas eu queria trazer já para o próximo tópico, então a gente já trouxe ali a situação de pandemia e de estiagem, né? O ministro explicou bem, a gente avançou nesse tema, e aí um outro tema, ministro, que
tem chamado a atenção no campo de justamente as recuperações judiciais, né? Tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física. Eu queria que o Afonso trouxesse uma síntese desse assunto antes de passar a palavra para o senhor novamente. Com essa situação que estamos vivendo, em função da pandemia e também da estiagem aqui na região sul, tem um problema de empresas e os próprios produtores rurais que, sem a safra ou na condição, por muitas questões que envolveram a produção, estão sem condições de cumprir com aquelas obrigações, até e o agricultor, pessoa física, inclusive, tem sofrido a situação porque aquele que ele forneceu o produto também entrou em recuperação judicial e terminou não recebendo aquela venda do produto. Então, isso tem criado uma cadeia de problemas dentro do agro, né, entre cerealistas, produtores, trades e outras coisas mais. Temos aquela dificuldade de que, se o produtor precisa estar 2 anos registrados na junta comercial para que possa reivindicar a recuperação judicial ou não, e isso tem tido muita divergência nos julgamentos, tanto nos tribunais como no próprio STJ. Como é que o senhor, os precedentes, o STJ já tem alguma posição sobre esse assunto? Pois bem, a crise econômica ela afeta a todos, né? Pequeno, médio, grande empresário, afeta os consumidores. O próprio Congresso Nacional tem um projeto de lei em tramitação que com o objetivo de facilitar as recuperações judiciais. Aliás, tem vários projetos de lei, alguns já se transformaram em lei em outras áreas, para enfrentar questões referentes à pandemia. E uma das preocupações é um regime especial transitório para facilitar recuperações judiciais. E isso para os empresários em geral. A situação do produtor rural não é diferente. Ele também é afetado, nós temos um ciclo vicioso, né? Começa a haver uma interrupção dos pagamentos e começa a gerar a situação de insolvência em massa. E a necessidade, então, também de um regime especial de recuperação. É possível a recuperação judicial do produtor rural? Sem dúvida nenhuma, né? Basta que ele seja uma empresa. O problema que tem sido enfrentado pelo STJ é que a atual lei de recuperação judicial de 2005, a Lei 11.101, ela estabelece um prazo de 2 anos de atividade do empresário, da empresa, para que possa ser requerida a recuperação. E o Código Civil ele permite que o empresário rural, né, que o produtor rural, se transforme em empresário rural mediante o registro. Então, essas duas questões, ninguém tem dúvida. A dúvida que existe, e isso gera divergência entre os tribunais, é que se, uma vez feito o registro do produtor rural como empresário rural, embora ele não tenha ainda 2 anos pós-registro, mas ele já tem 2 anos, muito mais de 2 anos de produtor rural, se aquele período anterior pode ou não ser computado para efeito de concessão da recuperação judicial. O principal precedente que nós temos no STJ é a da 4ª turma. E, nesse caso, a 4ª turma, o relator para o acórdão foi o ministro Raul Araújo, ela se posicionou favoravelmente, entendendo, sim, que é possível, nesse caso, como a lei permite, o Código Civil permite que ele se transforme de produtor em empresário rural, e se ele comprovar que tinha um período mais longo como produtor rural, é possível a concessão da recuperação judicial. Essa questão deverá provavelmente chegar à 2ª sessão, já chegou até, né, mas deve ter um julgamento da 2ª sessão, em que ela vai deliberar se realmente pode ou não pode. Havendo um precedente da sessão, aí é um precedente vinculativo e aí define, de uma vez por todas, a respeito da possibilidade
de um produtor rural, mesmo que tenha um prazo inferior a 2 anos de registro, mas superior e bem superior com atividades rurais, de pleitear a recuperação judicial. Como nós já temos um precedente de uma das turmas a esse respeito, a tendência, aí eu vejo como uma tendência, é favorável a respeito da possibilidade de se unificar o entendimento do tribunal nessa linha, né, dessa possibilidade. Realmente tenho simpatia pela ideia, eu acho uma ideia bem interessante essa possibilidade, e acho que provavelmente vai se encaminhar nessa linha, e com isso, então, se uniformiza a jurisprudência de todo o Brasil a respeito do tema, já que essa é a grande missão do Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. Antes do doutor Afonso voltar a comentar, só colocando aqui a participação do nosso público, para a gente deixar o registro aqui pelo Instagram, Germanda, comentando justamente o que o ministro comentava, explicando ali, né, a respeito da questão da recuperação judicial pessoa física. Ela diz ver com preocupação uma interpretação contra o texto expressa da Lei 11.101 de 2005, justamente, que fala dos 2 anos de inscrição na junta comercial. O ministro já explicou sobre o tema. Doutor Afonso, quer fazer mais algum comentário a respeito desse assunto? Eu não sei como é que está o nosso tempo, patrão. Vamos lá, vamos avançando mais um pouquinho, vamos lá. Não, entre o nosso último tema que estava previsto, então, essa questão, o ministro já colocou com muita clareza a questão da recuperação judicial, temos vários projetos de lei também andando para dispensar essa necessidade do registro, exige o registro, mas não exige os 2 anos, exige simplesmente a comprovação da atividade nos 2 anos. O último tema, que também é um tema bastante controverso e que tem causado grande polêmica, é a questão dos contratos agrários, que o nosso Estatuto da Terra, lá de 1964, está desatualizado, né? Nós temos uma outra situação hoje do agro brasileiro, das maiores produções, maiores exportadores de produtos agropecuários do mundo, e nós estamos com aquela lei de 64 que comanda todo o processo, prazo, preço, tudo dos contratos, especialmente do contrato de arrendamento. E o ministro Sanseverino tem sido um dos que tem apreciado essa situação e tem trazido decisões novas, aplicando não o Estatuto da Terra, mas aplicando o Código Civil, né, entendendo que, sendo empresários que estão contratando deve vigiar o contrato civil. Então, eu gostaria que o ministro trouxesse esse assunto também, esse tema que é tão controvertido, que temos muitos debates no próprio STJ nas decisões sobre esse assunto. Bom, essa aí, eu sou juiz de direito de carreira, né? Eu sou juiz desde 1986. Esse ano devo completar 34 anos como juiz de direito. E eu tive jurisdição em várias cidades do interior do Rio Grande do Sul, em que nós temos o agronegócio. E eu tive em cidades de economia de minifúndio, né, pequeno produtor rural, tive cidades de grandes produtores rurais aqui do estado, e essa questão do Estatuto da Terra sempre me preocupou. O Estatuto da Terra é de 1964, e ele tinha uma outra lógica, ele sempre via o arrendatário, o parecer otorgado, sempre como sendo um pequeno produtor, enquanto que o arrendante era o dono da terra, enfim. E por isso é uma legislação altamente protetiva do arrendatário, do parecer outorgado e assim por diante. Isso sempre foi um motivo de preocupação. Pois bem, o que a gente começou a observar, e já como juiz aqui, que tinha situações em que o arrendatário, por exemplo, já não era mais um pequeno produtor, já era um grande produtor. Ele tinha a propriedade dele e arrendava uma outra propriedade para expandir os seus negócios. No Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, eu trabalhei, a minha primeira Câmara foi uma Câmara com especialização em contratos agrários. E essas questões começaram a aparecer. Então, por exemplo, a questão da possibilidade de fixação do preço do arrendamento em produto, que, a rigor, o Código não permite, e a jurisprudência do STJ também entendia que não. Só que também me preocupava porque, no interior,
O agricultor, do modo geral, a moeda de troca dele é o produto. É a saca de soja, saca de arroz, arroba de boi. Então, é aquilo que ele... E até é mais fácil para os dois lados. Eles conhecem, sabem o valor, têm a dimensão econômica do negócio. E, muitas vezes, era uma conduta até desleal. A pessoa esperava o momento do cumprimento para invocar, olha, na verdade, é inválida essa cláusula, e, geralmente, quando havia uma variação muito grande do preço da soja, do preço do arroz e etc. E aí, na nossa turma, na nossa Câmara aqui do Tribunal, a gente já começou a rediscutir essa questão, por exemplo, do pagamento ou não. Lá no STJ, essas questões todas sempre me preocuparam, né? E aí eu tive a oportunidade, por exemplo, num caso de Mato Grosso ou Tocantins, era da região Centro-Oeste, e era um caso bem característico em que o arrendatário, na verdade, era uma grande empresa, uma grande multinacional, e eles tinham colocado no contrato a vedação da preferência, etc. E aí, quando eu me defrontei com aquilo, bom, é exatamente a questão que me preocupa. Aqui eu não tenho um contrato que eu tenha que aplicar o Estatuto da Terra. Aqui é um contrato entre partes iguais, um contrato paritário, em que eu tenho que aplicar as regras do Código Civil. E aí eu fui buscar no próprio Estatuto da Terra e no regulamento do Estatuto da Terra a resposta. E lá tem um dispositivo que estabelece que o Estatuto da Terra se aplica exatamente ao pequeno e médio produtor rural. E aí, a partir daquela regra, então, se afastou a aplicação do Estatuto da Terra e se fez a aplicação do Código Civil e se valorizou, principalmente, então, aí sim, o princípio da autonomia privada. Se valorizou aquilo que havia sido pactuado entre os contratantes, naquele contrato que eles haviam celebrado diretamente, não falha a memória, num contrato de locação de pastagem, uma questão assim. Então, nesse caso, foi um precedente importante, né, em que nós conseguimos, na nossa turma, afastar a aplicação do Estatuto da Terra e estabelecer a aplicação do Código Civil e o cumprimento daquele contrato que foi celebrado entre as partes. A outra questão, que era a questão referente à possibilidade do ajuste do preço do arrendamento em produto, ela também chegou ao STJ. Tradicionalmente, o STJ rejeitava, mas acabou, acho que era um caso do próprio Mato Grosso, em que o STJ, e a relatora foi a ministra Nancy, e foi muito feliz, que, na verdade, olha, eu tenho até aquelas regras aquela dificuldade de superar a exigência da lei, especialmente do decreto, do regulamento, que não pode haver a pactuação do preço em produto no arrendamento. Entretanto, as partes livremente pactuaram o preço em produto porque era conveniente para as duas, até porque diminuía os riscos do negócio para as duas partes. Se, eventualmente, apenas no momento do cumprimento do contrato, eu invoco essa cláusula, porque teve uma variação grande no preço do produto que me favorece, a minha conduta é desleal, a minha conduta é contrária ao princípio da boa-fé objetiva. E foi exatamente a partir do princípio da boa-fé, dessa violação dos deveres impostos pela boa-fé, que a jurisprudência do STJ começou a construir a admissibilidade do ajuste da validade dessa cláusula estipuladora do pagamento do valor do arrendamento em produto. Tenho plena simpatia e também pela validade dessa cláusula, já que realmente tanto faz se é pequeno, médio ou grande produtor. O produto é a moeda de troca. E todos eles têm, de manhã já ouvem cedo a televisão para verificar como é que está o preço da saca de soja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, como é que está o arroba do boi gordo lá como é que chama? Lá no interior de São Paulo, e assim por diante. As pessoas têm plena noção desse preço. E é por isso, então, que se procurou então, prestigiar e, principalmente, prestigiar aquilo que foi pactuado pelos contratantes no contrato que eles celebraram.
Perfeito. Doutor, só fazendo aqui uma participação então da nossa audiência, pelo Facebook, o Antônio Zanetti, se referindo que, quando o senhor disse, né, não sabia se era em Mato Grosso ou em Tocantins, dizendo que foi em Tocantins, trouxe até o número da resolução aqui, participando e acompanhando, né, atento ao que o senhor vinha dizendo. O Álvaro Santos, pelo Instagram, ele fez um comentário aqui também. Se somos produtores de alimentos e um dos maiores exportadores de commodities, um dos fatores consiste na proteção da atividade daquele que produz em imóvel alheio. Então, está aqui também registrada a participação do Álvaro Santos. A gente disse que seria o último tema, mas eu vou ter que trazer um outro tema aqui, doutor ministro e também doutor Alfonsin, que a nossa audiência está pedindo aqui a participação do Alexandre Costa para que vocês falem sobre cédulas rurais do Plano Collor, lembrando que recentemente houve uma decisão no STJ, né, favorável pela devolução de parte dos valores pagos por produtores com relação ao Plano Collor. Ministro, queria que o senhor comentasse sobre isso e daí a gente passa para as considerações finais do nosso doutor Ricardo Alfonsin também. Tá bom. Mas isso é uma ação lá de 1994, né, que tramitou a ação civil pública e por o ministro Sanseverino, que foi o relator ainda no ano de 2014 sobre esse tema, aí, determinando a devolução das diferenças do Plano Collor aos produtores rurais. Hoje está nesse tema, está já concluído lá na Corte Especial, mas eu deixo a palavra para o ministro, que foi quem julgou no STJ essa situação. Isso é uma coisa interessante. Eu sou juiz desde 1986, que por coincidência é o ano do Plano Cruzado. E como juiz no interior do Rio Grande do Sul, eu peguei praticamente todos os planos econômicos até o Plano Real em 94. Então, todos os planos, inclusive o Plano Collor. E cada plano econômico depois era uma chuva de ações revisionais, ações consignatórias, tivemos várias situações. E o mais curioso, quando eu cheguei no STJ, eu comecei a me defrontar com discussões de temas que eu havia julgado como juiz de direito em primeiro grau há mais de 20 anos atrás. É uma coisa impressionante. E uma das questões que chegou para mim foi exatamente uma ação civil pública que foi movida aqui pelo Ministério Público Federal perante o Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região, juiz tribunal, e procurando uma consolidação da jurisprudência a respeito da correção monetária nesses contratos agrários, nessas cédulas rurais. Foi julgado no tribunal, veio para mim o recurso especial. E aí eu simplesmente, no meu julgamento, eu peguei toda a jurisprudência do STJ sobre a matéria e que já estava consolidada a esse respeito. Esse meu trabalho foi só já que é um tribunal de precedentes, e essa é a grande característica do STJ, né? Um tribunal, em nome da segurança jurídica, ele deve ser um tribunal de precedentes. A gente pode debater bastante as questões, mas no momento em que nós temos uma definição da Corte sobre um determinado assunto, nós devemos respeito aos nossos precedentes. Inclusive, eu sou integrante, sou presidente da Comissão de Precedentes do STJ, né? E a gente procura exatamente uma das questões de segurança jurídica, previsibilidade. E, nesse caso, eu apenas peguei, então, a jurisprudência que já havia julgados bem interessantes de grandes ministros, do ministro Costa Leite, do ministro Rui Rosado, etc., e o ministro César Rocha, e se consolidou a jurisprudência a esse respeito. E foi exatamente, não foi nada mais do que isso. Depois teve embargos que foi para a Corte Especial do STJ, eles foram julgados no ano passado, mas para discutir questões pontuais a respeito de incidência de juros, etc. Mas, no ponto nuclear, realmente só foi uma reafirmação dos precedentes a respeito da correção monetária do Plano Collor, que era 84, 41, aquelas situações todas que vocês conhecem. Mas foi essa. Eu penso que hoje a questão está praticamente no STJ, ele está resolvido. Perfeito, ministro. Fazendo então um comentário aqui, atendendo ao pedido do Alexandre Costa, participando pelo Facebook. Doutor Ricardo, quer comentar mais algo a respeito desse tema antes da gente encerrar?
Não, só agradecer a importância da presença do ministro, temas atualíssimos, todos que estão preocupando os nossos produtores rurais, e o ministro trouxe com clareza a posição do STJ, sua posição sobre todas essas matérias que tanto preocupam o nosso produtor rural. Ele é uma das vozes respeitadas do STJ, seus julgados normalmente são mantidos, né, diante da qualidade deles. Então, foi uma grande honra tê-lo aqui, poder participar dessa live aqui do nosso canal rural e ele ter aceitado o nosso convite para vir aqui e trazer tantos esclarecimentos aos nossos produtores rurais de todo o país. Obrigado, doutor Ricardo, pela sua participação, pela condução, né, conjunto comigo aqui dessa live de hoje, trazendo aí aprofundamento importante nos temas que foram aqui tratados. Prazer. Obrigado, doutor Ricardo. Ministro Paulo Tarso Severino, obrigado pela participação. Mais uma vez, uma honra poder contar com a sua companhia aqui. Parabéns pelos esclarecimentos, né? E como disse o doutor Ricardo, as decisões normalmente são mantidas, né? As decisões do senhor. Muitíssimo obrigado pela aula aqui essa noite. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com os senhores. Nós temos no tribunal, eu especialmente, um imenso carinho pelo agronegócio. Eu venho de um estado em que o agronegócio tem uma importância fundamental. Antigamente, o Rio Grande do Sul era o celeiro do Brasil, encenou todo o seu know-how para o Centro-Oeste, né, e hoje o celeiro do Brasil está no Centro-Oeste. Mas nem por isso nós perdemos o carinho e, principalmente, o respeito que temos pelo agronegócio, que tem sido fundamental para a economia do Brasil. E agora, certamente na pós-pandemia, ele terá um papel ainda mais importante para a recuperação econômica no nosso país. E a maneira, então, que nós temos de retribuir essa importância do agronegócio é com decisões no tribunal que garantam a segurança jurídica para que os nossos produtores rurais possam desenvolver com tranquilidade as suas atividades. Muito obrigado e parabéns pelo programa e agradeço mais uma vez o convite para estar aqui. Muito bem, nós que agradecemos a presença e muito importante o senhor destacar a importância do agronegócio na recuperação econômica do país pós-pandemia e mais ainda a importância de que o setor, de quem está no campo, possa encontrar segurança jurídica. Esse é um anseio de fato de quem está no campo. O senhor conhece bem isso, muito bem destacado aqui. Obrigado mais uma vez pela participação de ambos nessa noite, abrilhantando aqui a nossa live, as nossas discussões. E claro, obrigado a você que nos acompanhou nesta segunda-feira, participou aqui conosco, ficou por dentro um pouco mais sobre os desdobramentos, os assuntos do agro que estão no STJ. Essa foi mais uma edição do Canal Rural News. Obrigado pela sua companhia, a sua audiência. Se cuidem. Até o nosso próximo encontro.